Queridos irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que nos acompanha aí da sua casa e você que vai ouvir essa pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no primeiro domingo da Quaresma. Quaresma é um grande retiro que a igreja nos propõe para nos prepararmos para as batalhas da vida. O cardeal Cantalamessa vai dizer que mais do que uma oração, a Quaresma é uma batalha, é uma luta contra o nosso adversário, o demônio. E nós sabemos em João capítulo 10 que o ladrão, o mal, ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele veio para que tivéssemos vida e vida plena. A pergunta que se coloca no primeiro momento é: o diabo, ele tem poder para tentar a Deus? Como que o diabo vai tentar Jesus se ele é Deus? Aqui, meus irmãos, Santo Agostinho, de maneira maravilhosa, ele explica que o verbo encarnado no Natal, o Deus que se faz carne, ele se deixa tentar no deserto como homem, porque ele permanece o que era, assumindo o que não era. Então aquele Jesus que vai para o deserto ser tentado, ele se deixa tentar como homem. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo: quem deveria estar no deserto, passando sede, fome, sol, no meio de cobra, escorpião, era eu e você. Nós que somos os culpados da história. Só que Jesus, ele assume nele o pecado de toda a humanidade. Então a história de Jesus Cristo, ela está intrinsecamente na nossa própria história. É muito cômodo você colocar o sofrimento de Cristo dentro de um período histórico com data marcada, onde eu não tenho nada a ver com aquilo que nós estamos há tantos séculos na frente. Só que o Senhor, ele assumiu no deserto, ele assumiu na cruz e também na sua ressurreição toda a humanidade, todo o nosso pecado. Se não fosse o distanciamento nosso de Deus, ele não precisaria ter passado pelo que passou. E ele passou e venceu, para ensinar para mim e para você que o diabo não é invencível. O diabo, ele não é invencível. Há muitas pessoas que têm na cabeça que você não consegue vencer a tentação, que você não consegue vencer o mal, que ele é mais forte que você. Não, ele é mais forte que você se você estiver desarmado e se você entra para uma batalha sem proteção alguma. Então, no evangelho que nós escutamos, nós estamos no ano litúrgico B, é o evangelho de Marcos. Ele é o primeiro evangelho a ser escrito, e ele é bem sucinto nas suas colocações. Então aquele evangelho maior das três tentações de Cristo, o diabo conversando com nosso Senhor, aquilo está no evangelho de Mateus, está no evangelho de Lucas. João não narra isso. E no evangelho de Marcos, ele resume tudo isso em poucas palavras, mas que de pouco não tem nada. Ele vai dando aí preciosas dicas para a nossa caminhada quaresmal. Nós escutamos agora o texto, vou ler só para contextualizar a explicação. O Espírito levou Jesus para o deserto. E lá no deserto, ele foi tentado durante 40 dias por Satanás. Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Este é o relato breve do Evangelho de Marcos sobre a origem da Quaresma cristã. Porque nós temos na Bíblia tantos outros períodos de 40 dias. A travessia do povo no deserto, 40 anos. Então o número 40 na Bíblia significa tempo de provação, tempo de mudança, tempo de renovação, tempo de crescimento espiritual.
Nós não crescemos na facilidade. O ser humano, ele cresce na santidade perante a própria tentação. Então o deserto é um lugar onde a pessoa vai para se encontrar com ela mesma, para se libertar das amarras do mal e para fazer a vontade de Deus. Então o primeiro ponto que nós podemos aprender com Jesus é que ele vai para o deserto depois de uma grande vitória. Jesus não entra no deserto como um derrotado, ele entra no deserto vitorioso. Não sei se todos lembram o que vem antes do deserto, o que vem antes das tentações: o batismo de Jesus no Rio Jordão. Então João, o Batista, lhe concede o batismo. Ali acontece uma teofania, teosfanos, manifestação de Deus. A trindade ali está: o verbo no homem, a voz no Pai e o Espírito na pomba. Tu és o meu filho amado, este é o meu filho amado, escutai-o. Então Jesus, perante todos, ele recebe um atestado, uma confirmação de quem ele é. Ele é o Filho de Deus, ele é o Emanuel, e ele está capacitado agora com a plenitude do Espírito Santo, e ele se deixa conduzir. Muitas pessoas, talvez você esteja vivendo algo parecido, tem uma vida difícil, uma vida problemática, uma vida sem sentido, uma vida enfadonha, porque você está remando contra o sopro do Espírito. Há um texto muito bonito que Jesus, ele vai subir a um monte para rezar, e ele dá uma ordem aos seus discípulos: passe para outra margem. No primeiro momento eles não queriam passar, mas Jesus os obriga a isso. E do alto do monte onde Jesus estava rezando, ele viu uma tempestade no mar de Tiberíades, no lago de Genezaré, e o barco quase afundava. E a leitura diz qual é o problema ali. A leitura do Evangelho vai dizer que aquele barco quase afundou porque o vento lhes era contrário. Cuidado, meus irmãos, para você não remar contra o vento do Espírito Santo. E se você o fizer, a tempestade cairá sobre você e sobre a sua família. Mais importante do que o local que estamos é a atitude que nós tomamos. E a maior atitude que nós podemos tomar nesta quaresma é uma escolha. É escolher o lado de Jesus, é não ficar em cima do muro, é dizer que nós somos cristãos, que nós seguimos o Senhor e que nós sabemos o motivo que para o demônio é uma tentação, para Deus é uma provação. O que para o demônio é uma tentação, para os santos é uma provação. Qual a diferença das duas? A tentação é para que você peque, e a aprovação é para que você alcance uma vida de santidade. Quem vai dizer isso é Papa João Paulo II, que o diabo, sem saber ou sabendo, ele ajuda a forjar os grandes santos, porque numa tentação constante e numa vitória constante contra o mal, ali vai se forjando uma vida de santidade, não olhando para o pecado proposto pela tentação, mas usando aquilo como provação. A palavra provação vem de prova, e quando Deus permite que na sua e na minha vida nós sejamos provados, é para que nós sejamos aprovados. Leia a história de Abraão. Ele que vai pegar o seu filho e vai sacrificar a Deus. Deus estava provando a fé de Abraão, e Abraão levou a sua fé até as últimas consequências. Ele foi provado e ele foi aprovado, porque Deus, ele pode usar situações para que nós cresçamos na santidade, mas a tentação não vem de Deus. A Bíblia diz: Deus não tenta ninguém.
A tentação vem do nosso adversário, que é o diabo. Então nós podemos ir para este deserto na certeza de que nós no deserto podemos ser vitoriosos com uma atitude. Que se o lugar fosse apenas determinante, a história tinha sido o contrário. Quem é que tinha tudo para vencer? Não era Jesus, era Adão. É por isso que no evangelho de hoje, a gente lê o evangelho, para quem é mais atento, você começa a notar que há algumas coisas aí. Mas tem gente que lê e não vê nada aparecendo. Aqui tem algo que tem que nos questionar. O texto vai dizer que Jesus estava no deserto 40 dias. E no versículo 13b vai dizer que os animais selvagens estavam com Jesus. Onde é que tem animal selvagem em deserto? Qual que é o deserto no mundo? Você vai encontrar animal selvagem. Então Marcos está aqui passando algo para nós. O que ele está passando? Quem foi o primeiro homem? Cujo Jesus é um novo homem que convivia no meio dos animais, no jardim do Éden, Adão. Então Marcos coloca Jesus como um novo Adão, porque se Adão estava no jardim, pelo pecado, ele transforma o jardim em deserto, segura da presença de Deus. Mas Jesus no deserto, pela sua obediência, ele transforma em jardim de redenção. Então veja que Jesus venceu onde todo mundo perderia, e Adão perdeu onde todo mundo venceria. Gente, para Adão estava tudo pronto. O cara vivia no jardim do Éden, tinha tudo à sua disposição. Deus conversava com Adão face a face. Nós temos na Bíblia que quando Adão peca e se esconde com Eva, Deus caminhava no fim da tarde. Quer dizer, Deus conversava com Adão, Deus gostava de estar com a sua criação, tudo perfeito. Adão só não podia fazer uma coisa: comer daquele fruto proibido. Então Adão tinha todas as ferramentas para vencer, e Adão perdeu. Jesus no deserto, ele não tem comida, ele não tem bebida, ele não tem companhia, ele não tem casa, ele tem ao Pai, a certeza do Espírito, o jejum, a oração e a batalha. Uma pessoa no deserto durante 40 dias, certamente ela perderia a própria vida. E Jesus venceu a tentação. Então veja que não é o lugar, é a atitude. Adão perdeu no jardim, Jesus venceu no deserto. O que denota a nossa fé não é aquilo que falamos, são as nossas atitudes. E é exatamente nas nossas atitudes que o diabo está de olho. Porque o diabo não pediu Jesus para falar nada. Leia as tentações nos outros evangelhos. Jesus, fala isso para mim. Não, o diabo não pediu para Jesus falar nada. O falar não muda nada. Ele pediu que Jesus tivesse 3 atitudes. Ele pediu que Jesus agisse, transforma a pedra em pão, pula daqui de cima, se ajoelha aos meus pés. Tudo isso é atitude. E o que Jesus fez para vencer as tentações do mal? Se você ler nesse contexto, Jesus fez exatamente o contrário do que o diabo queria. O diabo queria que Jesus agisse. O que Jesus fez? Não agiu. Resumindo, o que Jesus fez para vencer a tentação? Nada. Nada. Ele recebia a tentação e ele não fazia a tentação. Ele foi citando versículo, até que o diabo viu que Jesus estava firme no seu propósito. E aqui, meus irmãos, Jesus nos dá alguns segredos, como que nós vencemos as tentações do mal. Permita-me, antes disso, abrir um pequeno parênteses, para você entender aonde eu quero chegar. Exemplos é bom que facilita a nossa compreensão. Você sabe muito bem que o ser humano sem luz, ele é cego. Nós só enxergamos com luz. Tirou a sua luz, você não vê nada. Uma pessoa, ela está vivendo uma vida de trevas,
ela está longe da luz da verdade, ela está longe da luz de Jesus, a luz da revelação, a luz da palavra, a luz do Espírito Santo. Ela está numa escuridão tremenda. E a minha pergunta é: se você está num sítio, uma fazenda, uma noite que não tem lua cheia, e não tem luz, e não tem fogo, e você entra lá no seu quarto para deitar, você enxerga o quê? Absolutamente nada, porque a pessoa que ela está no meio das trevas, ela não tem a capacidade de enxergar. Para que o ser humano enxergue, ele precisa de luz. É por isso, meus irmãos, que tem gente que não vê problema em nada. Nada é pecado, tudo é muito bonito, o mundo é maravilhoso, cada um vive como quer, não existe maldade, não existe diabo, não existe inferno, não existe nada. E por que a pessoa não vê nada? Exatamente, quem está nas trevas não vê nada. Para você começar a ver algo, é preciso que tenha luz. E a luz de uma simples chama de vela, ela mostra o poder da luz. As trevas, por mais densas que forem, elas não têm poder algum sobre um palitinho de fósforo. E é instantâneo a vitória da luz. Acenda numa casa escura uma vela e vá andando pela casa. Aonde você vai andando, as trevas fogem. Elas ficam fugindo para onde você não está. O quarto está cheio de trevas. Você entra com a vela, o quarto se ilumina. Isso é uma prova que as trevas não têm poder sobre nós, se nós estivermos com a luz do Espírito Santo. Então Jesus não vai para o deserto com a cara e vontade. Ele vai para uma batalha, então ele se prepara, ele está cheio do Espírito Santo, ele foi batizado. Você que já foi batizado, nós que somos batizados, nós trazemos no coração um ser exorcístico. Você não precisa ser um padre exorcista, eu não estou falando que você vai tirar o demônio de uma pessoa, mas a sua presença, a presença de um cristão batizado, que é cheio do Espírito Santo, aonde você chega, o mal sai. Aonde a luz entra, o mal se dissipa. Aonde você se faz presente, as pessoas que não têm fé, elas ficam até incomodadas. Você não precisa falar nada, a sua presença incomoda, porque eles sabem que as suas obras são da luz, e eles estão vivendo uma vida de trevas. Então precisamos aqui assumir o nosso batismo, e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma outra pergunta: o que Jesus fica fazendo no deserto? Eu não acho que ele foi no deserto para pegar um bronze, né? Levou aqui vidrinho, cenoura e bronze. Não, Jesus foi para o deserto em oração. Era um homem profundamente de oração, e ele sabe que para vencer o diabo é preciso o jejum. Meus irmãos, você tem feito jejum? E não é jejum estético, não é jejum para emagrecer, é jejum para limpar a alma, para crescer no espírito. É você olhar para alguma coisa e dizer: eu posso, eu não quero. É você declarar a sua vitória sobre as coisas pequenas, para que você renuncie às coisas grandes. Essas mortificações da quaresma, elas vão nos purificando, elas vão nos tornando pessoas mais resistentes ao mal. Renunciando a coisas pequenas, Deus vai nos levar a degraus maiores, a escalas maiores, a voo mais alto. Cuidado, que você nasceu para ser águia, mas tem muita gente que adora ser uma galinha e voa como galinha. Às vezes você já escutou aqui em Minas esse ditado: ah, fulano de tal está fazendo tal coisa, fulano de tal abriu tal loja, fulano de tal está fazendo tal universidade. Isso aí é voo de galinha, já escutou? Isso aí é voo de galinha. O que é voo de galinha? Nada. A galinha dá um voo, ela testa o puleiro, cai no chão, ela não voa nas alturas. Tem muita gente que está voando com a galinha. São voos curtos, porque você não aprendeu a buscar as coisas do alto. Não sei se você sabe por que o ar-condicionado é colocado em cima. Porque o ar frio desce.
Eu não sei porque, se você sabe, porque que o balão sobe. Porque eles enchem ele de ar quente. Nós temos que ser um cristão balão e não um cristão ar-condicionado. Tem gente que só desce. Tem gente que é tão frio e o ar frio ele vai descer. Nós precisamos ser cheios de Deus para que nós possamos subir. Então Jesus vai para o deserto cheio do Espírito Santo. Ele tem uma vida de oração, e não é oração somente missa, e não é em nome do Pai feito de qualquer jeito, um Pai Nosso, uma Ave Maria de manhã, toque de caixa. Isso não é vida de oração. Estou falando amizade com Deus, intimidade com Deus, tempo de oração. E isso é interesse seu, é interesse seu. Eu não estou sendo grosso aqui, meus irmãos, só para você entender a coisa clara. Se você reza ou se você não reza, para mim não fede nem cheira. Se você está fazendo e se não está fazendo, não me afeta. Os conselhos que como padre eu passo para a sua vida espiritual, não é bom para mim, é bom para você. É para você. Então nós precisamos ter uma vida firme de oração, porque a oração alimenta a nossa alma, como a comida alimenta o nosso estômago. Só que o diabo não sabia disso. Ele olha para Jesus, Jesus está ali há 40 dias sem comer. O diabo, ele é oportunista. Duas coisas que a gente pode aprender não com o diabo em si, mas nas atitudes dele. Tem duas coisas que a gente deveria aprender. Ele não tem pressa e ele não desiste fácil. Ele não tem pressa e ele não desiste fácil. Santo Ambrósio vai dizer que quando Jesus chegou no deserto, o diabo já viu. Só que o diabo viu, já falou: não, o que é isso? Jesus está com poder total, foi batizado agora, está limpo, alimentado, bonito, viçoso, barba aparada, cabelinho amarrado, com coquinha aqui, está todo na moda. Eu não vou tentar esse cara agora nada, ele está todo poderoso. E o diabo ficou olhando, e o tempo foi passando. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, 27 dias, 30 dias. Aí agora está ficando como eu gosto. Já está magro, já está sofrendo e está com fome. Aí então eu entendi, agora eu posso agir. Meus irmãos, nunca abaixe a guarda, porque a Bíblia diz que o diabo nos rodeia como um leão procurando a quem devorar. Resistir-lhe firme na fé. É na hora que você baixa a guarda que ele ataca. E ele foi em Jesus com um golpe certeiro. Ele viu o estômago de Jesus vazio, ele falou: Jesus, você gosta de pão? Aquele pão quentinho, aquele pão crocante, aquele pão italiano, aquele pão com manteiga. Você gosta, Jesus? Pois é. A pedrinha aqui, é só você fazer assim, ó. Aqui, ó. Transforma esta pedra em pão. Só que o que o diabo não sabia, Jesus sabia. Jesus estava com a barriga vazia, mas ele estava com o coração cheio da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu irmão, não adianta você encher o bucho se você não tem enchido o seu coração, se você não tem se alimentado da palavra. E a palavra não é para ser lida, ela é para ser comida, é o pão da palavra. O mistério da encarnação que aconteceu na vida de Maria precisa acontecer na nossa vida quando nós lemos a palavra e a vivemos. A palavra se transforma nas nossas atitudes. Então ele perde o primeiro ataque. Jesus, ele conhece a palavra. Minha pergunta é, meus irmãos, lá na sua casa, como anda a sua leitura da Bíblia? Pelo menos do evangelho do dia. Como que você vai enfrentar as forças do mal se você não conhece a palavra de Deus? Não sou eu não, mas teve um padre, lá vem, né? Que foi jantar na casa de uma família mais abonada. Aí o padre olhou tudo de primeira qualidade, ele viu a Bíblia, um altarzinho,
Aí serviram para o padre lá o jantar, depois serviram um chá, ele aceitou o chá, agradeceu a família e despediu. Aí a mulher, a língua da mulher também, ó, até fala mal de padre, né? Ó, amor, aí o marido, o que foi? Nós vamos chamar esse padre aqui, mas não. O que o padre fez que você não gostou? Tão educado, tão simpático. Esse padre, ó, dedos leves. O que você está falando, mulher? Eu coloquei 6 xícaras, 6 pires e 6 colherzinhas de prata. Voltaram só a xícara e os pires. Uma colherzinha o padre levou, e é no lugar dele. Mulher, você acha que o padre vai roubar uma colherzinha? Foi e roubou. E eu sei para que é. Para pôr aquele incenso dos acordes, para fazer fumaça na igreja. Eu vou ver a minha colherzinha lá na missa. Eu aposto, ó, dedos leves. Mas não tem coragem de falar com o padre, né? Falou do padre. E a mulher, a família era de igreja. A mulher foi, o padre sem saber de nada. Olá, tudo bem? E a mulher para o padre: tudo bem, padre? Tudo bem. O senhor gostou do jantar? Bastante. Mas o senhor gostou mais do chá, não foi, padre? Fala para mim. O marido dela: para, mulher, não, deixa eu falar. Estou jogando só uma indireta aqui, vamos ver. Você não gostou do chá, padre? Gostei, muito gostoso. Pois é, o senhor mexeu o chá lá, não foi, padre? Foi, açúcar delicioso. Pois é, padre, depois eu volto mais. Depois a gente marca. E 1 ano depois, chama o padre de novo. Lá vai o padre, almoço. Aí colocaram o chá. E a mulher, de propósito, não colocou a colherzinha do padre. O padre pedia a colher. A mulher falou assim: o senhor põe aquela que o senhor levou, é aquela que não está aqui. Aí, na hora que serviu o chá para o padre falou assim: olha, está tudo muito bom, mas onde está a minha colherzinha? A mulher pergunta: eu que te pergunto, padre, onde que está a sua colherzinha? O padre: então você viu que o dia que eu vi a colherzinha sumiu, né? Padre, então o senhor confessa? Claro, minha filha, eu fiz uma brincadeira com vocês. Eu escondi a colherzinha dentro da sua Bíblia, que você que lê. Você não achou a colherzinha até hoje, não? 1 ano que a mulher não abria a Bíblia para ler. O padre foi lá, abriu a Bíblia, a colherzinha lá. Meus irmãos, esta história a gente ri pelo final, mas me desculpem, tem muita gente que riu de vergonha, que se fosse na sua casa você não tinha achado a colherzinha. Tem gente que passa 1 ano inteiro sem abrir uma Bíblia, e os senhores sabem que eu não estou mentindo. Tem gente que passa 1 ano sem rezar 1/3 sequer. Meus irmãos, aí vocês estão pegando pesado, né? Como que você quer ser vitorioso das tentações se você não faz o mínimo? Se você não lê uma Bíblia, se você não dobra o seu joelho, se você não reza 1/3. Vou até fazer aqui um adendo para os que estão aqui, para você que está em casa. Fiz questão de ajudá-los numa devoção muito bonita, que é a devoção da Via Sacra. Nós deveríamos rezar toda sexta-feira da quaresma, toda sexta e quarta, a Via Sacra. Então eu fui aqui para o nosso estúdio Luz e Vida e gravei a Via Sacra toda. A edição ficou maravilhosa. Em 46 minutos você reza comigo as 14 estações da Via Sacra. Eu gravei a Via Sacra de Santo Afonso Maria de Ligório. E você que está no YouTube, será disponibilizado hoje à noite. Amanhã você já pode rezar. Então você que está à missa lá na sua casa, você que trabalha em casa, não espera só sexta-feira não. Amanhã está na sua casa, liga lá. Mas eu não tenho tempo de parar. Ninguém está pedindo para você parar. Deixa tocando. Deixa o padre lá, 1ª estação, 2ª estação, vai rezando a Via Sacra. 1 vez por semana antes de deitar, fala: hoje eu vou deitar um pouquinho mais cedo, que eu vou fazer a Via Sacra antes de deitar. Liga o seu celular, ou liga o seu computador, ou joga a imagem na TV, chama a sua família: vamos rezar a Via Sacra aqui, Padre Christian. Coloca lá as estações, não é longo, é cada estação bem refletida, tem as imagens lindas que vão entrando, é de uma capela holandesa, não é? Faça a Via Sacra. Se você não consegue fazer sozinho, faça comigo. Eu vou rezando com você. A hora que eu falo reze comigo, a oração aparece grande na tela, você vai lendo comigo lá. É preciso dar para o povo caminhos de oração. Eu fiz a minha parte,
faça a sua. Não entre na batalha contra o mal se você não tem vida de oração. Isso é uma piada, eu não acredito que isso aconteceu de verdade. Mas no seminário eles contam que tinha um padre muito novinho e que não acreditava muito no diabo não. Não, esse negócio de diabo, coisa do imaginário popular. O diabo é um como chama aqueles bonecos que você põe no sítio para afastar passarinho? É espantalho. O diabo é um espantalho. Mas não é. Aí uma menina apareceu na paróquia um pouco estranha, mudando a voz, virando o olho, andando tipo aranha, pendurando o teto, rodando a cabeça, vomitando a cara do padre. Aí chamaram o padre. E o padre com o olho desse tamanho, porque não acreditava, né? O padre falou assim: o que vocês me chamaram? Vem cá, padre. Então a menina ali que está fora do comum, padre. O que ela tem? Uai, padre, é com o senhor. Eu acho que ela está possessa. Misericórdia. Já chamaram o médico? Não, padre. Ela está passando mal. Até está quase pegando fogo na cama. Fogo na cama? Chama os bombeiros, gente. Padre, ela está com o diabo no corpo. Misericórdia, chama a polícia. Padre, é o senhor. Ele falou: eu estou fora, meu filho. Meu filho, a pessoa não acredita até que ela tenha uma experiência. Até que ela tenha uma experiência. Vou falar quem, mas eu conheço alguns padres exorcistas, e eles falam que a melhor coisa para alguém acreditar, um seminarista que não crê, um diácono que não acredita muito, um padre, ele falou assim: não, você não precisa, não vou te falar nada não, você vai comigo acabou que não volta nunca mais. Falou: mas o que é isso? Você nunca viu? Estou te falando que existe. Só que a igreja não propaga, a igreja não espalha, é tudo muito discreto, mas a batalha continua a todo vapor. Ele não se cansa. E outra, meus irmãos, o diabo não vai pegar leve com você. Guarde isso que eu estou falando. Ele não vai pegar leve com você. Que isso, padre? O diabo me levou para as alturas. Eu estava no pecado, mas eu estava no céu. Nossa, bom demais. Eu fui nas alturas. O diabo leva nas alturas mesmo. Ele levou até Jesus nas alturas. Mas quando Jesus estava lá em cima, o diabo disse: pula. Seu pai falou para os anjos te pegar. Você não vai machucar não, os anjos vão te pegar. Jesus sabia que se ele pulasse, ele ia arrebentar lá embaixo. Ou seja, o diabo, ele serve o prato, mas quem escolhe se come ou não é você. Não fique jogando no diabo os pecados que são seus. O único poder que ele tem, e esse poder ele tem, e foi um poder concedido por Deus, é o poder de nos tentar, o poder de nos seduzir, o poder da sugestão, mas ele não tem poder de nos fazer pecar. Como que você sabe, padre? Porque se ele tivesse poder, lá do alto pináculo, ele tinha empurrado Jesus. Ele tem o poder de pedir que ele pule, ele não tem poder de empurrar. Como ele não empurrou Cristo, ele não empurrará você, mas ele vai sugerindo, ele muda a verdade em mentira e a mentira em verdade. Então precisamos entender como funciona o mecanismo. Muitas vezes ele te exalta para que ele possa te destruir, ele te eleva para que ele possa te empurrar. E por último, não se esqueça que o mal é mentiroso, ele mente. A última tentação, ele não cita a Bíblia, porque as outras duas ele cita. A terceira ele vai pedir que Jesus o adore. Por que ele não cita a Bíblia? Porque em lugar nenhum na Bíblia diz que a gente tem que adorar o diabo. Então não tem como citar a Bíblia. Só que ele mente. Ele mostrou os reinos da terra e disse: Senhor, se você se ajoelhar nos meus pés, eu vou te dar tudo isso aqui. Ou seja, como que ele vai dar o que não é dele? Como que ele está oferecendo para Jesus o que já é de Jesus? A maldade Jesus teve, Eva não teve. Eva, o que foi? Come. Não. Deus falou que se eu comer, eu morro. Morre nada. Você vai ser mais bonito que você é. Você vai ser igual a Deus. Você vai ser poderosa. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser imortal. Ah, é? Então me dá. Ela come.
Tá para Adão. Agora a pergunta é: depois que Adão come, me respondam, o que aconteceu? Ela ficou poderosa, ela ficou mais bela, ela conheceu. Meu filho, leia a Bíblia e veja o que aconteceu depois do pecado original. O cara mentiu descaradamente e Eva comprou a mentira, trocou a verdade de Deus pela mentira do diabo. Quando eles comeram do fruto proibido, eles viram que estavam nus, perderam a inocência, esconderam atrás da moita, começaram a brigar um com o outro, tiveram vergonha de Deus. Desceu um anjo no paraíso, colocou os dois para fora, foi um auê. Aí eles falaram: tá vendo, nós fomos enganados. É assim que o diabo age. Ele te promete o mundo, a hora que você compra a ideia dele, ele destrói você. Quantas pessoas tiveram a vida destruída porque acreditaram em promessas do diabo? Eu não vou aqui descer comentários sobre, mas eu fico vendo esse pessoal que fica: eu sou satanista, eu adoro o diabo, a vida de Satã. Eu não sei aonde esse povo acha que vai chegar. Como que ovelha está achando que ela vai ser bem tratada por lobo? Onde que aquele que vem para matar, roubar e destruir vai te dar algo, se ele não quiser a tua alma em troca? Ou seja, ele faz você comer o fruto proibido, mas na hora de assumir as consequências, fica você sozinho, ele dá no pé. Mas com Jesus é diferente. Adão perdeu no paraíso, Jesus vence no deserto. Quando Adão e Eva pecaram, Deus manda um anjo para colocarem-nos para fora do jardim. Quem lê Bíblia lá sabe disso aí. Ficaram 2 anjos na porta do paraíso com espadas de fogo, para que eles não voltassem. Quando acaba a tentação, está escrito na Bíblia, os anjos apareceram para Jesus também. Mas vai dizer: pronto, agora vamos tirar Jesus do deserto. Não, eles serviram Jesus. Depois de 40 dias, foi o melhor café da manhã, foi um banquete. Jesus foi recompensado. Minha pergunta é: se aparecesse para você hoje um anjo, ele iria te colocar para fora ou ele iria te servir? Olhando a sua vida, o anjo, ele iria elogiar as suas escolhas, ele iria abençoar a sua vida, ou ele iria expulsar você da presença de Deus? Então veja que não basta a presença do anjo, é preciso ver o contexto da própria vida. Aqui, meus irmãos, fechando a reflexão, Jesus venceu o diabo para nos mostrar que nós podemos vencer. Cheios do Espírito, uma vida de oração. Nesse tempo da quaresma, faça jejum. Tenha intimidade com Deus, conheça a palavra, porque o reino de Deus está próximo, o tempo já chegou. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que esta quaresma nós possamos aprender a tática do inimigo. Há um livro muito bom que eu já li, certamente muitos aqui já leram, A Arte da Guerra. Muito bom. Ele vai trabalhar como que o exército que vai atacar, ele comporta, mas ele vai trabalhar muito como que o exército opositor vai me atacar. Não adianta eu ter um exército preparado se eu não sei como é que o outro me ataca. Então a Bíblia me ensina como é que o diabo nos ataca. E aqui, meus irmãos, de maneira muito clara, de maneira muito simples, para você entender o que eu estou falando sem meias palavras. A maior arma que Satanás tem usado nos tempos atuais, esta é a sua cartada magna. Ninguém teve a ideia que ele teve. Ele é totalmente o contrário de Deus. Quando Deus aparece para Moisés e pede para Moisés tirar a sandália e que ele vá libertar o povo do Egito, Moisés pergunta para Deus: atenção, quando eu chegar no Egito, eu vou dizer que quem me enviou? Deus vai dizer: diga que o eu sou te enviou. Eu sou aquele que sou. Ego sum. Eu sou aquele que sou. Essa é a verdade de Deus. Agora olha para o padre e entenda. Qual é nos nossos dias a maior cartada do diabo?
Quando é que na mesa do jogo da vida o diabo gritou truco? A cartada do diabo é o contrário de Deus. Deus vai dizer: eu sou aquele que sou. E que o diabo quer nos convencer? Eu não sou. A cartada dele é a crença na sua inexistência. Se não existe o mal, para que eu vou me proteger? Se não existe ladrão, para que eu vou trancar a casa? Para que eu vou trancar o carro? Para que eu vou colocar cerca, cachorro? Então deixa tudo aberto, não tem nada. Quando chega, não tinha nada, levaram tudo. Aí você acreditou que não tinha, tinha. Então aqui, meus irmãos, segundo Raniero Cantalamessa, a nossa batalha hoje é contra uma crença na inexistência do mal. Há pessoas que vão colocar para você, até pessoas de dentro da igreja, que o mal é a soma das mazelas do mundo. O mal é a guerra, o mal é a fome, o mal é a doença, o mal são as drogas, o mal é a injustiça, mas que não existe o mal enquanto tentador. Aí, meus irmãos, Raniero mesmo vai dizer que se não há o mal enquanto tentador, me desculpe aqui a palavra, mas Jesus foi o maior charlatão da Bíblia, porque nós temos inúmeros textos onde Jesus tem embates homéricos com Satanás. Ele fez inúmeros exorcismos. O primeiro milagre de Jesus em Marcos é um exorcismo. João vai dizer, ele veio para destruir as obras do diabo no deserto. Ele lutou contra Satanás no Getsêmani. O diabo ali estava e ele venceu no dia da sua ressurreição. Então não dá para negar que exista um mal, e que este mal ele é seu rival, e que ele não vai pegar leve com você. Então esteja preparado. E por último, não se prepare por medo do diabo, mas se capacite por amor a Deus. Eu não rezo porque eu tenho medo do diabo. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não adoro Jesus na Eucaristia para que eu não veja o cão na minha frente. Não, eu rezo o terço, eu leio a Bíblia, eu rezo vida de santo, o santo terço, me consagrei como padre. Não é fugindo do mal, é por amor ao que Cristo fez por mim. E quando nós errarmos, nós temos que ter contrição e não atrição. Atrição é a crença em Deus por medo do inferno. A contrição é a tristeza de ter ofendido a Deus e eu quero voltar para o seu amor. O que move o cristão não é o medo do inferno e nem a resistência a Satanás, mas é um amor profundo a Deus numa vida de santidade. Não se preocupe com o diabo, se ocupe com Jesus. Como dizia uma catequista, ela dando aula lá para as crianças da primeira comunhão, e o tema da aula era o diabo. E ela disse assim: hoje eu vou falar sobre o diabo. Todo mundo. Aí tinha um Joãozinho, sempre tem um Joãozinho. Olha o Joãozinho. Não ria não, Joãozinho, o assunto é sério, é o diabo. Ela foi falando do diabo, de diabo. Ela ficou incomodada, porque o cara só ria. Ela falou assim: Joãozinho, você está rindo? Pois eu quero ver você rir o dia que o diabo bater na porta do seu coração. Aí que o Joãozinho riu mesmo. Ela falou: por que você está rindo? Porque, catequista, o dia que o diabo bater na porta do meu coração, eu vou pedir para Jesus e Nossa Senhora atender para mim. Não se ocupe com o mal, se ocupe com o bem. Seja conhecedor de Jesus Cristo, para quando a tentação chegar na sua vida, o Senhor possa lutar a seu favor. E não se esqueça, com Jesus nós já somos mais que vitoriosos, para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos um instante. Inclina a sua cabeça em oração.
e receba esta palavra de Deus na sua vida. Jesus, Ele foi tentado ontem. Nós somos tentados hoje. E você sabe, na sua vida, quais as áreas que o diabo mais te tenta? É na sua fraqueza, é na sua carência, é quando o ser humano tem sede de ficar no alto, no pico, e o diabo é capaz de nos levar às alturas, mas para nos derrubar, para nos destruir. O que ele deseja é a nossa adoração, é a nossa alma, é a nossa perdição. Senhor Jesus, neste primeiro domingo da Quaresma, nós tomamos posse desta palavra e queremos, Senhor, ser capacitados para esta batalha. Capacita-me, Senhor, com a plenitude do Espírito Santo. Conceda-me agora, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito, para que eu possa viver verdadeiramente o meu batismo, para que eu não entre para este deserto para lutar, que eu entre para vencer, porque em Cristo eu já sou mais que vitorioso. Ajuda-me, Senhor, a ter gosto pela oração, gosto pela leitura da Tua palavra. Nada é mais importante nesta vida que a minha amizade contigo, Senhor. Eu quero Te conhecer profundamente. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que adianta, Senhor, eu ser a pessoa mais rica, a pessoa mais famosa, a pessoa mais bela deste mundo, se no final da minha vida eu vou jogado no inferno? Eu quero buscar as coisas do alto, eu quero buscar o céu. Então ajuda-me, Senhor, a me preparar para as batalhas no deserto deste mundo, para que pela minha fidelidade, pela minha obediência, eu possa a cada dia vencer as tentações do mal, pela oração e pela vigilância. É o Senhor quem nos diz: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos momentos onde eu me sentir mais fraco, nos momentos onde a tentação começar a me envolver, nos momentos onde eu começar a trocar a verdade de Deus pela mentira do mundo, segura nas minhas mãos, Senhor. Ajuda-me a resistir a toda e qualquer tentação. A cada Pai Nosso que eu rezar, que eu sinta a Tua proteção espiritual. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos, e fazei-me conhecer
a vossa estrada. Eu não quero, Senhor, andar por caminhos tenebrosos, estradas escuras. Eu quero, Senhor, conhecer os teus caminhos, andar nas tuas estradas. Vossa verdade me oriente e me conduza. Eu não quero viver uma vida mentirosa. Eu não quero ser uma pessoa mentirosa. Eu não quero que a minha língua seja mentirosa. Eu quero viver a tua verdade. Porque o pai da mentira é o diabo, e Jesus é caminho, verdade e vida. Vossa verdade, a verdade de Deus, a verdade da fé, a verdade bíblica, me oriente e me conduza. Eu te peço, Jesus, por muitas pessoas que estão aqui neste santuário, muitos jovens, muitas pessoas que estão em casa. As pessoas estão sem orientação, elas estão perdidas no caminho da vida, elas estão desorientadas. Então eu vos peço, Jesus, oriente essas pessoas, conduza essas pessoas, porque Tu és o Deus da minha salvação. Não nos deixe abandonados, não nos deixes perdidos, confusos. Que nós possamos buscar a Tua verdade, porque ela haverá de nos orientar e de nos conduzir. Renova, Senhor, a Tua aliança com cada um de nós. No Antigo Testamento, Tu fizestes aliança com Noé, colocando no céu um grande arco-íris, que era o sinal da Tua aliança com a nova humanidade. Agora, nós temos uma aliança ainda maior, é a aliança no sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz, o sangue derramado no meu coração, o sangue da nova e eterna aliança. Senhor, eu não quero quebrar a minha aliança contigo, eu não quero ser apenas mais um, mas eu quero buscar as coisas do alto. O Senhor conhece a cada um de nós, e o Senhor conhece a nossa luta diária para não cairmos em tentação. É uma batalha atrás da outra, é uma investida atrás da outra. O diabo não pega leve, Senhor. E quantas pessoas aqui esta noite são vítimas das artimanhas do mal, trocando a verdade de Deus pela mentira do mundo. Você que foi enganado, talvez por amigos, por colegas de turma, talvez no seu namoro, o mal usou de pessoas para destruir você. O mal usou de pessoas para acabar com a sua saúde, para acabar com a sua esperança. Infelizmente você caiu nesta cilada, e hoje você traz dentro do seu coração um profundo arrependimento. Muitas pessoas com remorso, depressão, vergonha, cansaço, pensamento de suicídio, vazio interior, tristeza. Você que sorri para todo mundo, você que abraça todo mundo, as pessoas olham para o seu rosto e vê que você é uma pessoa feliz, mas ninguém imagina quando você está sozinho lá no seu quarto, a sua tristeza, o seu vazio interior, a sua falta de sentido, a sua insignificância. O Senhor
está hoje levantando você. O Senhor está restaurando você. Você não precisa estar no deserto sozinho. Leve Jesus com você. Leve Nossa Senhora. Você tem o seu guardião. Tenha intimidade com seu anjo da guarda. Ele vai lutar a seu favor. Clame por São Miguel. Clame por São Rafael. Não se entregue às tentações do mal. Não se iluda com as seduções de Satanás. Mantenha o seu coração mergulhado no coração de Jesus. O problema, meus irmãos, não é se o diabo está presente. O problema é se Deus está ausente. O problema na sua vida não é se o diabo está presente, mas se Deus está ausente. Clame o Senhor todos os dias. Sim, Senhor Jesus, nos proteja a cada despertar. Vele por nós durante o nosso sono. Seja a bússola da nossa vida a nos guiar pela verdade. Que essa verdade nos conduza, que essa verdade nos oriente, que essa verdade nos salve. Eu vos peço, Jesus, uma graça toda especial para cada um de nós e para mim também. Fortaleça o nosso anjo da guarda. Todos nós temos pelo menos um anjo da guarda. Conforme a missão, Deus vai nos concedendo 2, 3 anjos. Que o Senhor conceda quando os anjos forem necessários, para que nós não pequemos. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Muito obrigado, Jesus, porque nesta Santa Missa o Senhor nos concede as armas necessárias para sairmos vitoriosos de toda e qualquer tentação. Nós possamos ter uma vida de oração e de vigilância, cheios do Espírito, íntimos do coração de Jesus, apaixonados por Nossa Senhora, protegidos pelo nosso anjo da guarda. Tu sabes, Senhor, das nossas batalhas diárias. Ajude-nos a permanecermos de pé, para que no Teu santo nome eu possa cantar a minha vitória. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pelo Espírito Santo derramado em nossos corações, pelo entendimento da Tua palavra. Que saiamos diferentes desta igreja, para que durante esta quaresma e durante toda a nossa vida, nós possamos ver com clareza as tentações do mal, e no poder de Jesus, que nós possamos dizer: afasta-te, Satanás, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal, é sempre mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. Amém. São Bento, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. São Maximiliano Maria Kolbe,
rogai por nós. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Eu tomo posse desta palavra e da proteção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.